Oi, gente. Hoje eu tô aqui com a farmacêutica Diana Oliveira e ela trabalhou durante bastante tempo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente e vai contar para nós aí como foi criado o programa, quais foram as estratégias para que a gente conquistasse esse Programa Nacional de Segurança do Paciente e quais foram as estratégias para fazer esse programa ser implementado, para aumentar a adesão às práticas recomendadas e aí quais são os nossos atuais desafios. Diana, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite e eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória e aí toda a sua experiência dentro da segurança do paciente. Bom dia, Carol. E eu é que agradeço essa oportunidade, né, de voltar um pouquinho na história. Eu pelo menos tenho a compreensão que quando a gente volta na história, não é só melancolia. Voltar à história é importante para que a gente jogue luzes para os próximos tempos, né, para o próximo futuro, enfim, para os próximos desafios. Então, eu que agradeço a oportunidade de voltar à história da criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Você me apresentou como farmacêutica, a minha formação é essa, mas o curso da vida profissional me levou para a maior parte do tempo, dos 35, eu ainda continuo nativa, né? 35 anos de servidor público, eu sou egressa da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Ceará. Desses anos, eu fui muito pouco farmacêutica propriamente dita, né? Mas eu andei ainda, tive umas experiências na farmácia com a distribuição de medicamentos da SEMI, antes da Anvisa, eu acho que foi minha primeira tarefa. Fiz uma montagem de um pequeno laboratório no interior do estado do Ceará, que o secretário de Saúde pediu, com as coisas básicas, principalmente para ler lâminas de tuberculose, para identificação de tuberculose, mas a maior parte da minha vida profissional foi na gestão. E nessa gestão, distribuindo assim 3 fases nesse trabalho de fazer gestão de saúde pública, esse período profissional ele ficou distribuído em escola de saúde pública, fui docente na Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, planejamento, trabalhei algum período nas áreas de planejamento, dentro da Secretaria de Saúde, na organização do SUS, né? Eu ainda sou do tempo que eu participei da primeira instalação do primeiro Conselho Municipal de Saúde de Canindé. Quando falava Conselho Municipal de Saúde, era tão louca a ideia, e era mais louca ainda pensar que a gente tinha que ter o representante do paciente, ou do cidadão, dos usuários, né? E da Câmara dos Vereadores. Então, eu sou assim, bem, né? Eu tenho 60 anos e distribuí essa minha vida na docência, nas áreas de planejamento, mas da metade da carreira para cá, até hoje, eu acabei me envolvendo dentro do campo da atuação de saúde pública mais encantador que eu encontrei na vida, que é a vigilância sanitária. Por que ela é encantadora? Porque ela encanta a gente, porque ela lá não tem um dia sequer de rotina. Quem faz vigilância sanitária, ela não tem uma vida rotineira, né? As pessoas acham que ser servidor público é burocrata e tem um dia que o dia é maçante. Não, na vigilância sanitária, todos os dias tem um evento novo, uma coisa nova que você nunca viu. E eu gastei a maior parte do tempo do meu trabalho profissional no campo da vigilância sanitária, e particularmente dentro de 3 ambientes. Eu fui coordenadora da Vigilância Sanitária do Estado, do Ceará. Depois eu fui para a Anvisa, aceitei o convite de vir para a Anvisa, né? Estou aqui em Brasília, já numa transição, mas estou aqui há 15 anos. E nesses 15 anos eu trabalhei na Anvisa, trabalhei uns 2, 3 anos no Ministério da Saúde, especificamente na
coordenação do Programa Nacional, né, lá na SAS, e ainda no fechar da minha carreira pública, eu aceitei o desafio de trabalhar numa operadora de planos de saúde, a maior operadora de planos de saúde, que era a CACI. E lá eu era coordenadora da regulação, então também num campo que também me aproximava pelo outro lado, mas também me aproximava das questões da segurança do paciente, né? E recentemente eu assumi, né, a presidência de uma organização nova, né, muito nova mesmo. Essa organização foi promulgada por lei, criada por lei em março do ano passado, vai fazer um ano. E aí a pandemia deixou tudo muito suspenso, mas eu assumi a presidência da autoridade reguladora da qualidade dos serviços de saúde do estado do Ceará. Então, depois de me aposentar, tem uns 3 anos que me aposentei, me vi de volta à Secretaria de Saúde nesse novo desafio. Legal. Então, é isso. Eu sou uma pessoa, gosto de trabalhar, adoro trabalhar, porque eu acho que quando a gente trabalha, a gente aprende, né? Muito. Gosto de Muito. trabalhar, sou uma pessoa bem tranquila. É verdade. Não, e gosta de grandes desafios, né? De montar coisas novas, de Gosto, encarar gosto. aquelas coisas que ninguém sabe muito como É, fazer. isso. O Programa Nacional, olha, era assim um grande desafio. E Da era onde veio a ideia? Da onde veio a ideia? Como é que, né? Como é que começaram as como é que surgiu conversas de isso, né? Que montar as um pessoas às vezes programa? até têm assim, pode ter uma coisa que é muito um pensamento romântico. Saiu o programa porque foi lá o iluminado e vamos fazer o programa. Não foi nada disso. Não foi nada nisso. Eu só vou pontuar um pouquinho, só para responder a sua pergunta. O ano da criação do programa foi 2013, mas em 2011 já tinha acontecido a publicação da RDC 63, Uhum. que fala sobre boas práticas de funcionamento. Ali no Sim. artigo 8º já tinha menção à exigência dos 6 protocolos. Olha, é verdade, É, mas não me atentei, não me atentava a isso. e Legal, foi verdade. foi muito duro colocar essa RDC. À época, eu era a gerente geral da área que chama Tecnologia de Serviço de Saúde, né? Na Anvisa. E foi muito duro. Essa norma 63, ela ficou congelada um tempão, porque quando criou a Anvisa, aí vamos lá na história, eu vou voltar ao ponto A, porque vocês vão explicar melhor a ideia do programa, né? Quando a Anvisa foi criada muito na perspectiva dos eventos, ou no efervescer dos eventos relacionados a alimentos, principalmente a medicamentos. Era a criação do programa genérico, eram as pílulas de farinha, a falência da SEMI, né? Então, isso meio que pôs a Anvisa, né? Justificou a criação da Anvisa. Mas a Anvisa nasceu com foco de alimentos e medicamentos, e como ela era desde o foco do Brasil colônia, né? Exportar Sim. café e açúcar para a coroa precisava de vigilância, assim como as epidemias naquela Sim. época, o charlatanismo naquela época também exigia controle. Em 1999, a Anvisa foi criada em 1999, né? E aí ela nasceu assim. Em 2000, quando ela organizou o arranjo organizacional dela, aí surgiu um lugar que as pessoas nem tinham visto ainda o quão era importante de fazer vigilância desse, que era os serviços de saúde, né? Então, assim, ela nasceu, era novo também demais, né? Para o nosso caso, para o caso da vigilância sanitária de serviço de saúde, uns 3 eventos também, naquela época, mexeram com esse assunto, com essa novidade. Era a morte do presidente Tancredo Neves, porque ele morreu ali, né? Um Ele evento de base. contraiu uma infecção hospitalar ali no hospital de base. Então, nós perdemos um presidente que tinha assim, um diagnóstico de verticulite, mas ele teve uma infecção hospitalar. Isso causou um alvoroço, né? Sim. O outro evento
Tinha a questão das clínicas de diálise, né? Das A clínica mortes de pela... diálise, acho que foram 70 pessoas que morreram em Caruaru por Isso. contaminação da água. Da água, isso. E tinha um que foi assim um evento dos mais inusitados, que eu acho que esse empurrou de vez para dizer assim, tem que fazer vigilância dos serviços de saúde ou das práticas assistenciais, né? Que foi justamente o evento do SES em Goiânia, quando Verdade. quando houve, né, uma má gestão, um má gerenciamento da tecnologia que acabou dando naquela grande Aquele acidente. contaminação de radioatividade. Então, esses eventos marcaram muito, contribuíram muito para fazer as pessoas entenderem que as práticas dos serviços de saúde, elas precisam, sim, de regulação. E aí tem que deixar claro que eu não estou falando da prática médica, do profissional médico, né? As práticas dos profissionais de saúde são reguladas, os seus atos pelos seus colegiados, né? Suas representações. Não, são os processos mesmo. E olha, então, quando eu falo desses processos assistenciais, eu já estou aproximando aí o Programa Nacional de Segurança do Paciente, porque, afinal de contas, a gente fala, o programa aborda processos, né? Em Claro. segurança nos processos assistenciais. Uhum. Então, em 2011, depois desses eventos, a RDC 63, que chama Boas Práticas para o Funcionamento de Serviços de Saúde, ela foi publicada. E nela tem também o primeiro registro mais oficial de gestão da qualidade, de você precisar ter um desenho, alguém, uma figura no hospital que se preocupe com as questões da qualidade e inserida nela a segurança do paciente. Então, tem esse pano de fundo em 2011. Em 2013, apesar deste ano, né, eu não sou nada supersticiosa, mas assim, era o ano de 2013, e o programa foi publicado, né, simultaneamente, RDC e programa, eles foram simultâneos, em 1º de abril. Agora, como é que começou o ano de 2013, gente? Aqui em Brasília começou com a morte do filho adolescente de asma do hoje governador Flávio Dino, do Piauí, do Maranhão, né? E aquilo, nossa, foi uma confusão, porque aquilo foi tratado como uma questão de erro médico. As pessoas não sabiam que tinha outra coisa que a gente podia expressar para além dessa única coisa que se tinha naquele momento dada essa situação. Tudo era erro médico, hoje tudo a gente, né, ainda insiste de traduzir tudo. Usar esse nome, né? Porque é um nomezinho fácil de dizer. Então, erro médico. O outro evento foi uma bebê de 12 anos, de 2 meses, acho que no Hospital Brasília, ele tomou uma injeção errada de adrenalina, uma superdosagem de adrenalina, e ele também faleceu. Foi outro evento, tudo no início do ano. E tinha um outro evento também, que eu não me recordo. Alguma coisa relacionada a oxigênio, e usaram as vias de oxigênio, suprimento de oxigênio errado. Então, esses eventos, no iniciozinho do ano, fez com que a Câmara aqui, a Câmara dos Deputados, resgatasse aquela ideia que eles ficavam cozinhando. Cozinhando é a boa expressão, que é a CPI dos erros médicos, que nasceu, na verdade, as ideias, eu acho que em São Paulo, enfrentando casos de São Paulo. Então, nos primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, a nossa gerência passou a catalogar, a identificar, porque a gente não tinha nada. Como assim? Isso não é erro médico. A Câmara está chamando a Anvisa para participar, para falar alguma coisa, para organizar. Eles vão abrir a CPI do erro médico. Cadê as informações? Não tinha nada. Mas a gente coletou de jornais os casos, que eram casos assim, que eles eram traduzidos como erro médico, mas, na verdade, eles eram erros de processos assistenciais, falhas de processos assistenciais. Né? E aí, esse mundo político paralelo correndo na CPI, com a formação da CPI,
E aí o Ministério da Saúde se dando conta do que é que estava acontecendo. Eles vão abrir uma CPI de erro médico, mas isso está falando de falhas assistenciais, isso não tem a ver, isso não é A a questão nomenclatura é equivocada. entendeu? As ideias. Entendi, muito interessante. Mas me diz uma coisa, a influência, todo o movimento, por exemplo, da publicação do relatório Errar é Humano, todo o movimento da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, a gente chegou a participar disso? Isso teve algum peso? Em que medida a Sim, a gente gente bebeu desta participava de fonte? tudo, das alianças. O Brasil era signatário dessas alianças, participava, tem os registros todos. Mas a Uhum. Anvisa, naquele momento, ela usou toda essa informação, foi a hora, como que diz assim, ô GGTS, o que é que vocês têm? Aí a gente dizia, olha, tem uma aliança mundial, tem a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a gente foi resgatando o que tinha. Entendi. Mas o que tinha não tinha foco para um programa assim, né? O que tinha informações e conhecimento da nossa equipe, Uhum. a nossa equipe era realmente muito boa, e do Ministério da Saúde. Mas, enquanto o Ministério da Saúde se dava conta do que era mesmo o problema, surgiu a ideia. Aí a própria GGTS, eu me lembro bem que esse texto foi bem trabalhado com a Vera Bacelar, o primeiro rascunho, e Uhum. com a EICO, que era da nossa equipe. Então, no afã da Anvisa, na conversa com o Ministério da Saúde sobre esses casos, e no Ministério da Saúde, merece sim também, o nome era o doutor... Ai, já vou dizer o nome dele aqui, já, que me fugiu agora. Eles dois diziam assim, o que é que nós vamos fazer? Aí a Anvisa entregou um texto, que era o texto da RDC 36, de Sim, 2013. que E legal. aí, assim, ficava, não, agora vamos pôr para consulta pública. Como assim consulta pública? Não tem Imagina, tempo ninguém nem para sabe consulta. o que é isso. É. Não tem tempo para consulta pública, não cabe consulta pública. E aí começou, aí o gerente, que eu era gerente, a conversa intensa, gente, era uma conversa intensa assim que durava até meia-noite. Eu ia para o Imagina. gabinete junto com o doutor Disseu, junto com a Magda e Vera, e era todo mundo tentando achar um texto, doutor Adail, Adail Rolo, ele era lá de Campinas, ele era o secretário executivo do Ministério da Saúde. E aí todo mundo tentando achar um texto, mas a gente não queria que fosse um texto regulatório igual aos demais, né? Muito prescritivo, a gente estava tendo noção de que não podia ser daquele jeito tão prescritivo e que não podia ser uma única coisa, tudo redundar, tudo finalizar só no texto da Claro. Anvisa. Então, saiu, naquele momento, uma definição, uma discussão de um conjunto de coisas que precisavam ser feitas. Aí, então, tá, nós temos um texto e nós vamos também ter um programa. E aí publicamos o programa. E Que nesse legal. tudo consensuado, alinhado. A parte da regulação cuida da regulação, e a parte do desenvolvimento do programa cuida do desenho do programa. Né? Haja trabalho de conversa e convencimento. Muito trabalho, porque no meio Imagino. das conversas iam aparecendo as questões que nós não tínhamos mesmo como resolver, né? E alguns dilemas, eu diria, de cunho teórico. Né? Eu me lembro de dois Claro. dilemas, dois, que eu acho que um deles a gente resolveu bem, o outro, não sei, vai deixar aí para a posteridade dele, mas dois dilemas que eram difíceis. Primeiro, o grupo tinha dificuldade de assumir um sistema de notificação de queixas. Uhum. Um dizia que tinha que ter, um lado dizia que tem uma argumentação, dizia que nós não temos informações. Como é que a gente vai identificar esses casos? Porque, pelos regramentos outros que já existiam para serviço de saúde, esses casos não apareciam, porque os Claro. regramentos eram focados na estrutura, né? Sim. Focado se tem documento A, o documento B. Não, ele não pegava o processo, não enxergava. Todo mundo sabia disso. Então, mas precisa ter um sistema de notificação. Aí um dizia assim, e o outro dizia, notificar é ruim, as pessoas não notificam, o profissional vai esconder a notificação, aí tem a cultura da culpa, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu lembro que a Anvisa foi bem enfática e diz assim, da parte da regulação não há como trabalhar se não organizar um processo de notificação. E aí já ficou criado, né,
a ideia da notificação. Esse era um dilema muito grande, porque depois, olha aí a encrenca na prática. A Anvisa ela tem um sistema de Notivisa, de notificação de eventos adversos para produtos, principalmente, naquela época, medicamentos, né? Sim. Mas já tínhamos um terreninho legal lá, que era o terreno dos Hospitais Sentinelas. Sim, sim. Da Que rede já existia um programa voltado para eu isso. acho que a gente gastou uns 6 meses para se entender rede Sentinela com notificação de eventos adversos relacionados às falhas, até que se entenderam. Então, esse foi um dilema. Imagino, nossa. Era bem confuso. Não tinha esse avanço tecnológico que a gente tem hoje, não. Não tinha 15 anos, né? 2001, 2020, 2011, nós estamos com 10 anos de programa, né? 10. 10 anos de programa. Se a gente pensar que as conversas começaram em 2011, não em 2013, né? E, na verdade, foi uma resposta, então, do Ministério e da Anvisa para as demandas que estavam sendo geradas internamente, né? Foi uma resposta a uma situação política, mas encontrou com a situação política e trouxe para a realidade de que estava faltando. Claro. Realmente, legal. o Ministério da Saúde precisava agir, tinha uma situação, problema ali, e aí, a essa altura, a CPI eu acho que a CPI nem aconteceu. Entendi, porque tudo ficou, rapidamente a política pública se organizou e foi oferecida ali, não, olha, está tudo organizado, né? Que o legal. outro dilema, Carol, que foi também muito interessante, foi como é que a gente tratava as comissões de controle de infecção hospitalar. Porque elas são bem antigas em relação ao programa, elas já existiam, são extremamente organizadas, tem todo o arcabouço jurídico, legal, né? normativo, elas funcionam, tem funções definidas, tem as comissões estaduais, as comissões municipais, dentro do próprio hospital, né? Uhum. Como é que a gente ia tratar? Porque ficava parecendo que era ou uma redundância ou uma supressão das comissões frente ao núcleo de segurança do paciente. Claro, né? porque elas se completam absolutamente. Né? É que, conceitualmente, o evento infecção ele é um evento é um evento de segurança. por falhas, né, assistencial. Mas, do jeito que estava, o programa não podia assumir um único evento. Lógico. Tinham os outros, que aí a gente também foi buscar na literatura. Quais eram os outros eventos também muito prevalentes, né, de falhas assistenciais? Aí veio a listinha dos 6 protocolos. Legal. Então, ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde publicou a portaria que criava o programa, paralelamente, simultaneamente, a gente ajustou até os dias no Diário Oficial, e para não ficar um num dia e outro no outro, muito distante. A gente mostrou para a sociedade, para o Sistema Único de Saúde, olha, regulação e programa e assistência e cuidado com a assistência estão juntos neste evento, neste caso. Né? E aí a gente publicou os 2 documentos, eu acho mais importantes, que fundam a origem, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Aí ele trouxe os seis protocolos. Os 6 protocolos. Mata uma curiosidade minha. Vocês prestaram atenção na questão de ser 1º de abril a publicação? Não. Não, eu imagino que não, porque não. Se eu tivesse a oportunidade de dizer, não, espera um dia para publicar, não põe no 1º de abril. Alguém, no dia que saiu, numa reunião pequena, dentro da diretoria, tá? Estava eu, Vera, Ângela e o Disseu, e alguém disse assim, se publicar amanhã vai ser 1º de abril. Acho que foi o Disseu, disse assim, é um dia como outro qualquer. Assim, meio que expressou assim, eu não tenho nada, daí que é dia da mentira, né? Sei. Ele olhou, paciência, né? É um dia como outro qualquer. Publica. Publicou. Aí, talvez a gente devesse ter esperado, pelo menos, pelo dia 2. Mas é muito fácil criticar depois, né, Diana? É que às vezes é muito fácil criticar depois, e tem os tempos, sabe? Se você deixa, não, vamos deixar para a próxima semana, aquela sua demanda perde a prioridade, porque a da próxima semana talvez tenham pautas muito mais importantes. pesadas, importantes do que a sua.
claro. Então, é meio que uma questão assim de a oportunidade, É, né? Abriu a janela, então vai, pega a legal. oportunidade. Não fica aí, né? Ai, Porque é se cedo de olhar para abrir. esses detalhes, né, são algumas Não, coisas que não. não Tinha tem um monte muito de coisa que a jeito. gente discutiu, que não saiu no texto, e a gente disse, não vai dar certo, isso vai ser assim, isso vai acontecer aqui. Tinha. Mas é Ah, assim, olha, gente, tem que ter uma responsabilidade, mas não tanto preciosismo, porque não tem nada que vá sair tão perfeito e bem feito quando nunca foi feito, é isso aí, né? né? E o ótimo é inimigo do bom, né? Você O fica ótimo pensando em dar conta de tudo e, na verdade, é melhor lançar e trabalhar, né? Adequando ou acrescentando o isso. Isso, necessário do nas nossas que... relações institucionais, assim, no começo da Anvisa, hoje eu acho que está mais fácil, mas no começo, lá atrás, era difícil esse relacionamento Ministério da Saúde, Anvisa. No nosso caso do serviço de saúde, o que é que acontecia? O nosso equivalente mais próximo de serviço de saúde era o pessoal da SPS, Nossa, era a por vigilância causa das mesmo, né? doenças. Então, as pessoas, Claro. né, da epidemiologia. Aos poucos, a gente foi entendendo que a SAS, na verdade, era mais próxima. Só que a Uhum. SAS, como ainda hoje ela faz, a Secretaria da Atenção à Saúde, né? A SAS ela coordena política de cunho hospitalar, especificamente, mais especializado, e de suprimento, de suprimir com leitos, de suprir com Sim, tecnologia, né? Ela não tinha nada a ver com coisa de segurança do paciente, não tinha nada a ver com isso, mas era o mais próximo da gente. Então, o relacionamento, graças a Deus que, falando de oportunidade, você também tem que mapear as mentes que são claro. favoráveis para isso. Se ele não tivesse ali, no Ministério da Saúde, Walter Mendes, doutor Adail, né? Porque o Walter Mendes foi chamado para esclarecer o que é isso aí, né? Claro, se não E aí, tivessem as pessoas certas nos lugares certos, talvez Carol, nada tivesse era como saído. falar e o outro não conseguia te entender. Mas o Walter Imagina. tinha uma tese, o Walter tinha conhecimento, tinha base científica, e ele andava já juntinho com o Vitor, né? Com o Vitor Gregório. Sim, Então, eles explicaram o que era. E legal. aí foi dando entendimento. E o Adail dizendo, não, isso é importante demais, a gente precisa fazer. E o Disseu, o que tiver aqui na mão da Anvisa fazer, a gente faz. Gente, deu trabalho manter essas relações, conversas, esses diálogos próximos, né? Próximos Uhum, e sem conflito, porque, no geral, era difícil as duas linguagens, eu da imagino. Anvisa para o Pro Ministério e Ministério. do Ministério para a Anvisa. Mas, nesse Funcionavam como caso, antagonistas em alguns momentos, né? eram Tinha, muito antagonistas, por falta mesmo de compreensão do que era o claro, papel do outro. Mas, no caso do Programa Nacional de Segurança do Paciente, as forças e as boas vontades e as mentalidades todas convergiram. que Então, legal. olha, eu falei de janeiro, fevereiro e março, 1º de abril, essas duas Estavam estavam tudo pronto. publicadas. Tudo pronto. Entrou aí, vou lembrar também no meio da discussão, até um bloquinho de papel, um bloco não, um cubo, porque Me lembro. enquanto isso, no Rio de Janeiro, lá no DRG, é DRG que chama? DGS, o Do CEP. Departamento de Gestão de Saúde, que fica no Rio de Janeiro, Sim, lá no Rio, sim, que cuida dos hospitais federais, ele é o sim, braço do escritório que cuida do sim. Ministério da Saúde, cuida dos hospitais federais. Uhum. Enquanto isso, estava lá a Adélia, e Nossa, com a frente que visão que tinham, elas estavam trabalhando materiais de segurança do paciente. Numa câmara, tinham criado a Câmara Técnica. E que aí legal. elas se incorporaram na discussão, a Anvisa, eu chamei um grupo, né, de consultores, de experts, aí lá Uhum. apareceu Zenilton, Andréa Drummond, a Adélia, e a gente aproveitou essa produção que eles já tinham de materiais e já nasceu também com a elaboração e distribuição daquele cubo. Eu não sei se você chegou a ver um cubo que Sim, tem as 6 facetas, como se fosse um dado, os 6 protocolos. sim, Aquele sim. cubo, nós distribuímos aquele cubo para tudo quanto foi serviço de saúde. Imagino. E depois, na verdade, uma série de trabalhos foram surgindo e uma série de estratégias foram surgindo no mundo inteiro, né? E aí a gente só Lindíssimo. foi
reforçando. Só foi reforçando. Depois dessa confluência dos astros e das pessoas e de tudo que a gente conquistou para o programa, para conseguir o lançamento do programa, houve um período inicial que foi bastante difícil para as organizações de saúde, o prazo para a implantação dos núcleos e a maneira como foi a maneira que as organizações de saúde receberam essa normativa e quais foram as dificuldades iniciais do programa, assim, o que mais teve que ser revisto ou teve que ser trabalhado? Foi a ausência de material organizado, de literatura mesmo. Nós tínhamos um programa do Ministério, tínhamos uma RDC, as vigilâncias sanitárias habituadas estavam de fazer vigilância de serviço de saúde, mais nada sobre processos, e nós não tínhamos nenhuma literatura. Então, a primeira coisa que a gente entendeu foi vamos colocar esforços aqui na produção de conhecimento. Vamos organizar a produção literária, né, sobre o campo. Aí, sobre o campo da segurança do paciente. Aí saiu aquele caderno, reflexão teórica, esse caderno Sim. é bem... Esse caderno fez também um sucesso, porque a gente juntou um conjunto de autores, aí, Zenilton, Cláudia Travassos, várias da Fiocruz, e publicamos o caderno assim com a maior urgência, pelo menos para ter alguma base teórica para explicar o porquê da RDC e o porquê do programa. Então, a gente produziu logo toda a produção, aí, em parênteses aqui. O Ministério da Saúde ele não tinha orçamento para essas coisas, certo? O Ministério da Saúde entrou com a ajuda do Walter e do Vitor Grabois lá na Fiocruz, né? Era recursos deles, e aí também montou uma pequenina equipe, contratou uma pessoa, que eu acho que foi a Luciana, não tinha coordenação, cargo, orçamento, não tinha nada disso, não. Ele contratou uma pessoa de referência para dizer assim, quem cuida do programa aqui é a Luciana. Uhum. E aí a gente continuou nessa agregação, montamos o Comitê Nacional, cumprindo o que está dentro do programa, né? O Comitê de Segurança do Paciente, e fomos dar conta, primeiramente, das questões como produzir. Aí a Anvisa entrou com a maior parte dos recursos na produção desses materiais. Fizemos uma série deles, depois saiu os cadernos, né? Sim, tem vários cadernos interessantes. Foi daí, né? Essa foi... E seminários. Nós organizamos seminários internacionais. Eu acho que até o Jamie Reason veio no primeiro. Veio. Lançamos oficialmente na OPAS. Ali também nós começamos os relacionamentos com os portugueses, que mais à frente saiu um curso de especialização. Sim, que o Paulo Souza que colaborou, né? Um seminário muito... Nós fizemos, primeiro, logo em seguida, fizemos esse seminário internacional, acho que nós chegamos a fazer 3 desses seminários. Então, a Anvisa ela conseguiu dar... mobilidade, vamos dizer assim, né? O ritmo para que as coisas acontecessem. E mandamos né? o pessoal, e aí nossa equipe caiu no campo. Era tudo quanto era evento que os estados de saúde, que os estados organizavam lá, estava a gente. Imagino. Foi bem animado, nunca trabalhei tanto na minha vida, porque você atender 27 estados e de situações diferentes, né? A nossa equipe trabalhou muito, a GGTES, eu sou grata à GGTES, ao meu time da GGTES da época, que não fugiu da raia. E que era uma equipe que realmente acreditava na importância do programa, né? Eu acho que também tem esse propósito foi muito forte, né? Muito forte. Eu já estava na ONA nessa época e eu me lembro muito, eu também trabalhei bastante na disseminação, porque as organizações tinham muitas dúvidas de como começar. Esse núcleo, como é que faz investigação de evento adverso? Acho que quem mais ajudou a gente foi o pessoal da Rede Sentinela, porque eles já tinham alguma aproximação com essa questão, né, de evento adverso.
Mas a gente organizou, acho que os 2 primeiros anos foram muito intensos, com divulgação, seminários, cursos. Fizemos um monte de cursos, organizamos cursos básicos. Os cursos que a Anvisa fazia era explicando a RBC, né? Então, a gente não conseguia, o Ministério não tinha muita perna, então a gente não conseguia chegar na coisa mais profunda para assistência, para explicar os processos assistenciais. Realmente, o Ministério da Saúde ele não conseguia fazer isso. Mas nem por isso, nos juntamos, e uma coisa que a gente fez muito importante, gente, que não custou quase nada, só mesmo influência positiva e liderança, e aí eu digo do Ministério da Saúde, principalmente, do grupo que eles conseguiram, das pessoas que tinham lá, era influenciar os currículos. Os Sim. currículos de todo canto que tinha currículo de especialização sobre a saúde, incluía lá as questões da segurança do paciente. Fizemos com a farmácia, com a enfermagem. Foi fácil com o pessoal da enfermagem, porque ele já vem da prática há muito tempo, de cuidado. Então, eles entenderam rapidamente. Porém, o pessoal entenderam rapidamente, né? E esse pessoal da enfermagem, eles são muito organizados no Brasil inteiro e são juntos, né? Claro. Então, eles ajudaram a gente em vários momentos. O pessoal da medicina também, conseguimos mexer lá na grade curricular, né, de algumas atividades assim. Isso foi uma coisa que ninguém viu, pode ter certeza que o programa ele influenciou muito as definições dos conteúdos de cursos de especialização. É tanto que você vai começar a observar que, do nada, apareceram várias organizações de ensino disponibilizando cursos de especialização em segurança do paciente. Tantos outros ofereciam também aprenda como montar o núcleo de segurança do paciente, curso para fazer investigação dos eventos. Então, houve, sim, uma influência positiva que deu resultado. O nosso 4º ou 5º ano também, eu não sou capaz de dizer quantos, eu queria muito que a Luciana pudesse dizer isso aqui, mas eu não sou capaz de dizer agora. O tanto de turmas nacionais que a gente fez de cursos à distância. Sim. A Fiocruz fez bastante, a Anvisa também financiou bastante, né? E aí, lá pelo 5º ano, para fechar essa questão, esse ponto aqui, acho que foi mais ou menos em 2015, que a gente via nessa entoada de capacitar as pessoas, a gente ficou sem dinheiro. E aí, nossa, como é que a gente faz? Aí a gente teve uma ideia assim, bem quieta, mas foi uma ideia tão acertada. A gente vai usar os recursos aonde tiver os programas que já existem. Em vez da gente querer abrir um programa próprio, uma fonte própria, nós vamos nesse programa que já existe e vamos colocar lá alguma atividade da segurança do paciente. Então, teve um momento que estavam atualizando o Programa Nacional do PNAS. Então, um pouquinho aí. Nesse artigo aqui, nesse lugar aqui, põe aqui que nós vamos fazer segurança do paciente, né? Legal. Nós fomos criando uma rede a segurança do paciente ia até onde tivesse alguma mínima oportunidade, na área do trabalhador, na área, mesmo com o pessoal da infecção hospitalar, a gente ia influenciando. E nessa atitude, a gente acabou se encontrando com os hospitais de excelência no PROADS. Sim. Porque o PROADS já existia, mas tinha lá os seus projetos. E eram variados, né? Aí a gente foi no 1 a 1, e com a capacidade que cada um, e perfil que cada um tinha, a gente foi dizendo, olha, HCO, vocês têm um projeto aqui que é o Qualis. O HCO tinha um programa chamado Qualis, que visitava os hospitais, e já tinha tudo a ver. Vamos olhar aqui como é que a gente pode inserir a segurança do paciente. Aí pronto, ficou o Qualis, numa versão do PROADS do HCO, era só visita aos hospitais para tratar de, entre outros assuntos, de organizar a segurança do paciente. Sírio-Libanês fez não sei quantos cursos, eles têm uma capacidade de educação à distância, e ali, naquela época, era uma inovação. Super. Né? Era demais. Aí, o Sírio-Libanês organizou um conjunto de atividades de especialização e várias outras no campo da segurança do paciente. O Einstein, já naquele momento, estava com aquela novidade do laboratório, não é laboratório que eles chamam de
que a gente aprende observando, como é que eles chamam, Carol? De Simulação simulação realística. realística. Isso. Tinha simulação realística para, né, assistir o paciente que estava em trauma cardíaco e não sei o quê. Uhum. Aí encontramos com a simulação realística também, abrimos muitos cursos dentro do PROADS com Alberto Einstein. E o mais novato dos hospitais de excelências era o Moinho. E a gente se encontrava, nessa época eu já estava lá na Anvisa, no Ministério, se encontrava com Moinhos para um projeto que era de construção de uma unidade de saúde que eles tinham construído lá em Porto Alegre. E aí, com o Hospital Moinhos de Vento, foi a primeira vez que a gente disse assim, para uma conversa assim que era diferente. Era, em vez de ficar fazendo cursos, nós vamos organizar processos que são colaborativos. Nós precisamos criar escala. Precisamos agora de trabalhar com hospitais que se dedicam também não só a capacitar os seus técnicos, mas a ser um capacitador. E aí saiu o projeto Saúde em Nossas Mãos, lá com São Paulo, teve outra discussão, mas era a ideia, né, é a colaborativa, ser colaborador, dar um perfil a esses profissionais que, a esse momento, já tinham bastante acúmulo, para fazer extensão desse conhecimento. Que legal. Então, e aí, hoje ainda estamos assim, eu não acompanho mais o PROADS, mas eu sei que o projeto Saúde em Nossas Mãos foi um sucesso, tem sido um sucesso na criação dessas capacidades, né? O projeto As Saúde em Nossas colaborativas com o Mãos. IHI têm ajudado bastante nessa Sim. capilarização de conhecimento prático, que é o mais importante, que é o que mais a gente sente falta, né? Que a gente pode fazer cursos e mais cursos, mas na hora H ali, com as dificuldades, por onde eu começo, né? Eu tenho visto bastante essas E como questões. mudar a Assim. realidade sem saber o que significa o projeto de melhoria, É. né? E eu acho que tem uma coisa, a gente tem tantas realidades diferentes, né, Diana, né? O nosso país é duplamente desafiador. Se já não fosse desafiador o suficiente as questões de segurança do paciente, porque é mudar comportamento, né? Você tem que mudar, quebrar vários paradigmas. A gente ainda tem que personalizar as abordagens, porque são diferenças muito grandes, né? Você trabalhar com um hospital no Rio Grande do Sul, você trabalhar com um hospital no Ceará é diferente porque tem questões culturais diferentes, porque tem diferente, tecnologias, né? Então, você tem ilhas de estratégias diferentes pelo Brasil inteiro. É muito diferente mesmo. Eu acho que país. eu acho que essa decisão de você, eu concordo com você que foi uma decisão muito acertada, né? A gente nas dificuldades acaba encontrando grandes oportunidades. Essa coisa de levar a segurança do paciente para dentro de todas as normas, programas e todas as que estavam sendo revistas ao mesmo tempo, fez com que o assunto estivesse presente em todos os lugares e trouxe a importância, né? Trouxe à tona que tinha que se falar de Isso, segurança do paciente de alguma isso, maneira, né? isso. Acho E que foi ensinando as pessoas, né? realmente Hoje não está tudo maravilhoso, mas olha, meu Deus do céu. evoluiu muito, né? Eu Hoje a acho gente tem um que sistema de notificação que minimamente diz para a gente: tem pouca notificação. Não importa que tenha pouca manifestação, uma que tem uma notificação está me dizendo que o paciente está caindo e que cai mais gente do que eu poderia que imaginar. alguma coisa está acontecendo, né? Que precisa Foi. ser olhada diferente. Isso. E assim, o que você entende que são os próximos desafios, né? A gente está aí. Nossa. Quais são os próximos desafios do programa? Eu acho Você acha que que está na hora dele já ser, não sei, você acha que ele precisa ser revisto? Você acha que ele precisa ser ou que a gente, na verdade, precisa dar mais diretrizes ou encarar? O que você acha que que a gente pode caminhar, né? qual o caminho? Eu tenho, desde que começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz para mim mesma foi: eu vou aprender com essa pandemia, eu vou tentar entender essa pandemia aí para esse meu contexto, né? E esse aprendizado da pandemia, já ali
eu e Luciana, porque aquele ano passado eu estava lá no Ministério da Saúde, a gente ficava um olhando para a outra e dizia assim, a pandemia está ampliando dentro do serviço de saúde a preocupação com a segurança, não é só com a UTI. Porque ali vieram outros assuntos, como que você organiza, o que você faz para ter segurança dos processos assistenciais todos, e, juntamente, também os específicos, né? Do coronavírus, né? Coronavírus. Como que eu vou tratar o absenteísmo, que não deixa de ser absenteísmo por falta do trabalho porque eu quero, para ser uma condição que exige o afastamento do trabalhador. Como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou organizar os fluxos dentro do hospital para além dos que estão da UTI? Porque as questões da infecção, elas já estavam maduras. Saber que tem que fazer controle, usar EPIs específicos, higienização, lavagem das mãos. Olha aí o que a pandemia trouxe para o nosso protocolo. Antes a gente precisou fazer um protocolo, desde não sei quanto que essas comissões de infecção, desde o Samuel Weiss, que ensinava o pessoal a tentar lavar as mãos. Aí agora a pandemia vem e diz assim, obrigou, não foi a vigilância que obrigou, não, foi o cidadão, foi o próprio, né, o próprio profissional de saúde. A preocupação veio do profissional, né? No começo da pandemia a gente estava falando isso, falei, a gente sofria tanto para conseguir levar a importância. Eu me senti assim, então, meu Deus, o óbvio precisa ser dito. Tem até livro que fala sobre isso, né? O óbvio precisa ser dito. Precisava. E ainda precisa. Então, a pandemia já foi dando logo essa lição. Mas aí ficavam outras perguntas. E como é o fluxo de quem transita no hospital? Como é que eu vou organizar esse fluxo? A área de refeitório, como é que faz? Uhum. Como é que eu vou fazer agora entregar a refeição para o paciente que está na enfermaria de Covid? Como é isso? Quem é que entrega? Vai ter que ser a nutricionista, vai ter que se paramentar, um monte de outras coisas relacionadas a processos que não estavam claras, ninguém sabia como fazer. Eu vou fechar essa explicação agora, nesse aprendizado, né, com que eu tenho observado, por exemplo, como é que organiza uma vacinação de massas. Nós somos tão competentes para organizar a Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, um evento de massa, mas a gente não teve tempo ainda nem de piscar. Como é que eu organizo a fila para a vacinação da Covid, da vacina da Covid? Não é igual à fila do Zé Gotinha. É lógico. Entendeu? Não é. Esse processo assistencial aí, de prover a vacina, está trazendo, de repente, um monte de profissionais que nunca nem vacinaram assim, que não conseguem, às vezes, entender como é que a vacina de um tem a ver com a vacina do outro. Eles têm rótulos diferentes, eles têm formas diferentes de fazer a aspiração da seringa. Tudo isso. E aí, o que a gente está vendo na televisão? A coisa mais gritante da segurança do paciente. O profissional é o culpado. Tira o profissional da linha. Tudo isso que a gente batalha tanto, que é não culpar o profissional, culpar o processo. Então, né, quais são os nossos desafios? Pensar que a segurança do paciente tem que sair para além dos muros do hospital. Não vou nem colocar aí que a gente sempre soube que teve que ter segurança do paciente para atenção primária, né? A gente sempre comentou isso, é um desafio, continua aí. Sim. Né? Precisa ser para além dos hospitais, precisa ser para situações de urgência, de crise, como são essas Na verdade, eu entendo que a gente deveria estabelecer os processos e as políticas para o sistema de saúde como um todo, né? Considerando os diversos níveis e tipos de assistência. Acho que, na verdade, a pandemia veio mostrar para a gente que, acho que concordo com você plenamente, e que talvez a gente precise reapresentar as mesmas coisas das maneiras mais diferentes para que as pessoas entendam, sei lá, se para quem não comprou a ideia ou para quem não entendeu ainda, a gente precisa apresentar de outras formas para entender por que elas existem, pelo menos, né? E qual é a relevância delas. Eu acho que você tem
bastante razão. Eu usei esse E evento aí, eu usei esse exemplo para me reportar os outros 6 protocolos, né? E assim, estou me lembrando, olha, cadê os protocolos para essa situação, né? E um segundo desafio, Carol, que eu acho que é para dentro das organizações, um desafio na área da gestão, mas também que é conectado a esse, é assim, como que a gente vai dizer para um gestor, para gestores, de hospital, inclusive, e como é que a gente vai dizer para ele que existe o assunto da cultura da segurança? E que isso existe em outras organizações que trabalham com cultura da segurança, né? A gente não consegue ainda minimamente nos hospitais, nosso olhar de planejamento e instrumentos de gestão, ele ainda é muito administrativo, né? Ele não planeja para fazer a instituição fazer de forma melhor e mais segura aquilo que ele se propõe. Então, eu acho esse um desafio, trabalhar a questão da cultura, da importância da cultura de segurança, para ver se vira essa moeda e se, de uma vez por todas, quem gere hospital entenda que gerir hospital, ele não pode gerir hospital se não tiver a base da cultura de segurança dentro da sua organização. Esse eu acho que é o segundo desafio. muito legal. Bom, nesse aniversário do Programa Nacional de Segurança do Paciente, acho que a gente tem várias lições de casa para cumprir a partir de agora, mas é muito acalentador saber que teve um grupo que comprou e fez valer a ideia e fez a gente chegar até aqui, né? Acho que é muito bacana e ver que teve gente que acreditou e que fez, né, todo o trabalho duro necessário para que as coisas acontecessem. Puxa, Diana, acho que incrível assim ouvir essa história de alguém que participou ativamente de tudo isso. Eu tive a oportunidade de pegar o bonde andando e de uma perspectiva que era da acreditação, que não era tão que tinha outras questões envolvidas. Então, parabéns para todo mundo, para você e para toda a equipe que fez valer, né? Que comprou o propósito, né? Que assumiu o propósito. Muito obrigada. Eu que agradeço de verdade. Eu quero assim agradecer, já finalizando essa nossa entrevista, né? Eu não sei se a gente vai fazer outra daqui os próximos 10 anos, né? Os 20 anos. Tomara, opa, com Tomara! menos tempo, se Deus quiser. Mas eu quero até aproveitar esse momento para registrar que foi um exército de pessoas que se uniu a essa causa, sabe? Foi um exército. Eu não consegui mencionar nem, sei lá, nem um quinto daquelas que estiveram mais diretamente relacionado a mim naquele momento, né? Mencionei aqui algumas porque foi assim de memória, foi chegando, né? Mas tiveram muitas outras pessoas e eu quero deixar esse registro da participação delas e até um agradecimento meu mesmo também de tanta gente que se juntou a essa corrente da segurança do paciente nos estados, o pessoal da vigilância sanitária, para eles era tão difícil entender aquilo daquela forma, mas eles entenderam, as vigilâncias sanitárias entenderam e fizeram, se juntaram, né, com as comissões de controle de infecção hospitalar também dos estados. Eu deixo o meu reconhecimento a esse exército de pessoas que esteve ali disposto de enfrentar uma coisa tão assim desconhecida. E agradecer a você, Carol, por esse momento, né? Você agora abriu aqui nós já tínhamos uma conversa, um relacionamento, né? Já desde a época que você era da ONA e eu era da Anvisa, a gente tomou uns cafés junto aí entre um evento e outro, não foi? Verdade. Nós estamos até no evento do ISCO. Gente, você já imaginou? O evento do ISCO aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi incrível, Meu realmente. Deus! Foi assim um marco aquilo ali, porque o pessoal acha assim que caiu do céu. Não teve muita claro conversa. Que não, muita conversa, né? Muita conversa para aquele evento acontecer aqui, né? Eu mesmo tive o privilégio de participar do evento anual
lá na Escócia, em Edimburgo. Eu fui 2 vezes, eu fui, achei fantástico. Ali me abriu a cabeça assim É para o mundo verdade. além da vigilância sanitária, né? Que hoje eu volto, me encontro com ele na posição que eu estou, né? Porque agora talvez a gente até resista aí o terceiro desafio, é o desafio de tratar a segurança do paciente no âmbito, na égide da qualidade, né? Porque, na Qualidade verdade, é uma dimensão da qualidade, né? é Não uma tem dimensão. qualidade se não tem segurança. Eu É, falo bastante isso, porque todo mundo fala assim, ai, a gestão da qualidade e a segurança do paciente. Eu falei, olha, eu uso esses termos para que as pessoas, porque as pessoas se referem aos temas dessa forma, mas eles são uma coisa só, é qualidade, é né? uma coisa só. Gente, é linda, é fantástico. Eu ando trabalhando com aquelas dimensões, aquele conceito de qualidade de serviço de saúde que é do IOM, né, que a OMS usa também, daquelas 7 dimensões. Nossa, como a segurança do paciente poderá ajudar muito o desenvolvimento das outras dimensões. Agora, para isso, ela precisa sair outra vez do, do lugar de conforto e entender que não é só a dimensão da segurança, né? É a dimensão do acesso. Ali também eu tenho muitos processos assistenciais que são inseguros, né? A dimensão de entender que eu preciso fundamentar minhas atividades no uso de tecnologias que têm base científica, né? De Sim. enxergar o paciente, estar centrado no paciente. É um convite que eu faço aí ao pessoal do campo da segurança do paciente. Pessoal, vamos sair da casinha. Nada de zona de conforto. Certo, Não, Diana? Acho que essa é o recado final, já que para os próximos anos vamos, né, tratar de vamos tratar pensar fora da disso. caixa. Isso, pensar fora da caixa. Qualidade, não precisamos ter medo do nome qualidade. Eu acho que a gente tem medo do termo qualidade. Não, É nós não estamos verdade. falando de hotelaria, nem de custo caro. Não, gente, nós estamos falando de segurança do paciente. A gente está falando de saúde, né? A gente está falando, Saúde. para fechar, é interessante porque a gente fala como se fosse, como assistência à saúde fosse uma coisa muito longe, né, de nós. Mas se nós não trabalhamos com isso no dia a dia, nós vamos ser paciente em algum momento da vida. Isso. E aí a gente quer a melhor qualidade, a gente quer o cuidado mais seguro possível. Então, é responsabilidade de todo mundo, né? Então, É não isso tem aí. outro jeito, tem que encarar do Tem que jeito que for encarar. possível, todos os dias. Diana, muito, muito obrigada. Boa sorte no seu novo desafio e com certeza nos próximos anos faremos de novo, retomada histórica de tudo que Deus está quiser. acontecendo agora. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Carol. Tudo de bom. Obrigada. Bom dia. Ó, eu vou